Olá, salve Maria, eu sou o Frei Adailson, sou frade carmelita e esse é o nosso momento de intimidade com a Palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo magnífico, que é o tempo do Advento, é um tempo belíssimo, lindíssimo em nossas vidas e na nossa caminhada, que é esse tempo de preparação para a chegada do Senhor que virá. E o evangelho de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, é o evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24, que diz exatamente o seguinte: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus estar conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como é bonito olhar para este evangelho e destacar a figura de José, um homem simples, um homem humilde, um homem acolhedor, um homem que soube viver uma vida pautada no anonimato, mas que teve uma importância fundamental no projeto salvífico da humanidade. Um homem que, através do seu silêncio, quase através de um anonimato, teve uma importância fundamental para este projeto. Quando olhamos para a figura de São José, um homem que o Evangelho nos disse justo, nós olhamos para a figura de um homem que se deparou com uma situação que muitas vezes também nós nos deparamos, de dúvidas, incertezas, sem saber exatamente o que fazer. E começa a planejar, começa a pensar, mas como que eu vou desposar uma mulher que já está grávida? E eis que em meio a todas essas dúvidas, eis que em meio a todos esses momentos de dificuldade na vida de São José, de incertezas, ele tem a capacidade de saber discernir a vontade de Deus, acolhendo a mensagem do anjo. Olhe a capacidade de São José. Em meio àquela confusão mental, ele saber exatamente discernir a vontade de Deus. Olha agora nesse momento para a tua vida, para a tua existência. Em meio a tantas incertezas, às tantas dúvidas, às tantas perguntas, veja exatamente o que Deus quer fazer na tua vida. A vida de São José
foi uma vida, sem dúvida nenhuma, pautada num verdadeiro anonimato. Os evangelhos falam pouquíssimo da vida ou sobre este homem, mas a importância que eu quero ressaltar aqui dele, com o projeto salvífico, é de uma importância fundamental no projeto de salvação para a humanidade. Pois ele poderia exatamente ter deixado, abandonado Nossa Senhora, mas ele ouviu a voz do anjo, acolheu aquela voz, acolheu Nossa Senhora, foi referência para Jesus, foi o pai adotivo de Jesus, cumpriu a sua missão, saiu de cena e Jesus continuou com o projeto de salvação. É belíssimo quando olhamos para a vida deste homem. Na nossa caminhada, na nossa vida de discípulos e discípulas também, é necessário muitas vezes fazermos isso. Iniciar um projeto, dar o nosso sim, dar o nosso máximo, investir tudo que temos, mas também temos que saber o momento de sair de cena para aquele que veio continuar esse projeto belíssimo. Ele soube acolher perfeitamente Jesus na sua vida, ele soube exatamente acolher o projeto de Deus, o sonho de Deus, e realizou aquilo que Deus mais desejou para a humanidade, foi trazer Jesus para nos salvar. Que nós também sejamos portadores desta salvação, que na nossa caminhada de discípulos e discípulas possamos saber acolher o projeto de Deus e sermos instrumentos de salvação, instrumentos de transformação na vida dos nossos irmãos, pautados sem dúvida nenhuma em uma caminhada de fé, em uma caminhada de profunda intimidade com o Senhor, mas sobretudo pautados na confiança. Deus te abençoe e salve Maria.